1000 homens. Um osso. Uma cena impossível de imaginar, mas que realmente aconteceu. Sansão segurava nas mãos nada além da mandíbula fresca de um jumento. E diante dele, um exército inteiro de filisteus prontos para matá-lo. O que veio a seguir desafiou todas as leis da natureza e entrou para a história como um dos episódios mais brutais e inexplicáveis já registrados. Mas essa façanha não foi nem de perto o momento mais importante da vida dele. Na verdade, foi apenas um capítulo de uma jornada que começou com uma promessa divina e terminou em tragédia, traição e redenção. Um homem que nasceu para libertar seu povo, mas que passou a vida se libertando das próprias correntes. Um guerreiro invencível que foi derrotado não por espadas, mas por desejos. Um herói que perdeu tudo: cabelo, força, olhos, dignidade, e que mesmo cego e humilhado, realizou seu ato mais poderoso. A história de Sansão não é só sobre músculos e milagres. É sobre orgulho, paixão, vingança, fraqueza e fé. É sobre um homem que carregava o poder de Deus no corpo, mas nunca conseguiu dominar os impulsos do coração. Ele nasceu sob um voto sagrado, destinado a ser nazireu desde o ventre da mãe. Isso significava que ele jamais poderia cortar o cabelo, tocar em cadáveres ou beber vinho. Eram regras simples, mas com um propósito gigante: mantê-lo consagrado, separado, santo. E enquanto ele obedecesse, nada nem ninguém poderia detê-lo. Sua força era sobre-humana. Ele arrancou as portas de uma cidade inteira com as próprias mãos e as carregou até o topo de uma montanha. Ele rasgou um leão ao meio como quem abre uma cortina. Ele incendiou plantações inimigas usando tochas amarradas em raposas. Sansão era uma arma viva, temido por todos, adorado por poucos, compreendido por ninguém. Mas por trás dessa força bruta, havia um homem atormentado por paixões perigosas. Ele amava mulheres erradas, confiava em pessoas que o traíam, agia por impulso, movido pela raiva, pelo desejo, pela vingança. E cada escolha errada o levava mais perto da queda. Porque Sansão não foi destruído por inimigos. Ele foi destruído por si mesmo, pelos 7 pecados que ele carregou como sombras durante toda a vida: orgulho desmedido, ira incontrolável, luxúria sem limites, gula emocional, inveja disfarçada de justiça, preguiça espiritual, avareza de poder. Cada um desses vícios cavou um buraco em sua alma, até que ele caiu no mais profundo de todos: o engano de achar que era indestrutível. E então apareceu Dalila. Não foi a primeira mulher que ele amou, mas foi a última. E foi a que o destruiu. Ela não usou espada, veneno ou magia. Usou algo muito mais letal: persistência. Noite após noite ela perguntava: de onde vem sua força, Sansão? Ele mentia. Ela insistia. Ele resistia. Ela chorava. E pouco a pouco, o coração dele foi cedendo. Até que uma noite, exausto, apaixonado, cego pela confiança errada, ele contou o segredo que nunca deveria ser revelado. E quando o sono veio, Dalila agiu. Os filisteus entraram. O cabelo caiu, e junto com ele a força, a glória, a unção. Sansão acordou achando que ainda era o mesmo, mas Deus havia se retirado, e ele nem percebeu. O que aconteceu depois é de partir o coração. Eles o pegaram, arrancaram seus olhos e o acorrentaram como um animal. O homem que um dia fez reis tremerem, agora moía grãos numa prisão escura, debaixo de gargalhadas e cuspes. Ele havia perdido tudo, mas em meio ao silêncio e à dor, algo começou a crescer de novo. Não era o cabelo, era a fé. E, quando os filisteus reuniram 3.000 pessoas num templo para celebrar a captura de Sansão, para zombar dele diante dos seus deuses falsos, eles não sabiam que estavam prestes a testemunhar o maior ato de força que ele já realizou. Porque desta vez, Sansão não lutou por orgulho, lutou por arrependimento. E sua vingança final não foi apenas contra os inimigos, foi contra o próprio passado. Essa é a história real de Sansão. Não é lenda, não é mito. Está escrita no livro de Juízes, capítulos 13 a 16, preservada há milhares de anos. E ela continua impactante porque não fala apenas de um homem antigo, fala de nós.
das nossas fraquezas disfarçadas de força, dos nossos segredos que não deveriam ser contados, das nossas quedas que parecem irreversíveis e da graça que ainda alcança, mesmo quando achamos que já foi tarde demais. Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora vai muito além da força física. Vai tocar no poder da escolha, da consequência e da redenção. A história de Sansão começa antes mesmo dele nascer, e isso já diz muito sobre o propósito que ele carregava. Seus pais, Manoá e sua esposa, eram um casal comum da tribo de Dan, vivendo numa época em que Israel estava sob domínio filisteu há 40 anos. A opressão era pesada, a esperança escassa, e o povo clamava por liberdade. Mas Deus tinha um plano, e esse plano tinha nome: Sansão. Um dia, a mãe de Sansão, que era estéril e nunca havia conseguido engravidar, recebeu a visita de um anjo. A mensagem foi clara e direta. Ela teria um filho, mas esse filho seria especial. Ele seria um nazireu desde o ventre, consagrado a Deus, e começaria a libertar Israel das mãos dos filisteus. A condição: ele jamais poderia cortar o cabelo, beber vinho fermentado ou tocar em nada impuro. Essa promessa não era apenas uma bênção, era um chamado. Sansão não escolheu ser nazireu. Ele nasceu assim, e junto com esse voto veio um dom extraordinário: força sobrenatural. Não era força de academia, suplementos ou genética privilegiada. Era uma força que vinha diretamente do Espírito de Deus. Enquanto ele mantivesse o voto, nada poderia detê-lo. E desde criança, já era notável que havia algo diferente nele. As Escrituras dizem que o Espírito do Senhor começou a impeli-lo. Sansão cresceu sabendo que tinha um destino, mas talvez nunca tenha entendido completamente o peso dele, porque ter poder não significa ter sabedoria. E Sansão, como muitos de nós, aprenderia isso da forma mais dolorosa possível. Os 12 Nunzini, primeiros sinais da força de Sansão, surgiram de maneira explosiva. Certa vez, ainda jovem, ele estava descendo para a cidade de Timna, quando um leão rugiu contra ele. As Escrituras relatam que o Espírito do Senhor se apossou dele, e Sansão rasgou o leão ao meio com as próprias mãos, como quem rasga um cabrito. Ele não usou arma alguma, e o mais curioso, ele não contou isso para ninguém. Talvez por humildade, talvez por discrição, ou talvez porque aquilo era tão natural para ele que nem parecia grande coisa. Mas aquele momento foi um prenúncio. Sansão não era um homem comum. Ele era a resposta de Deus para a opressão de uma nação, mas também era um homem de carne, osso e paixões incontroláveis. Sansão tinha um problema sério com mulheres filisteias, e esse problema começou cedo. Ele se apaixonou por uma mulher de Timna e insistiu que seus pais a pedissem em casamento, mesmo sabendo que ela era do povo inimigo. Os pais tentaram convencê-lo a escolher uma moça israelita, mas Sansão foi irredutível. Pedi-me esta porque ela me agrada, disse ele. O que os pais não sabiam era que, de certa forma, isso fazia parte do plano maior de Deus para criar confronto com os filisteus. Mas isso não justificava a impulsividade de Sansão. Ele tomou decisões baseadas no que os olhos viam e no que o coração sentia, sem medir as consequências. E essa característica, essa incapacidade de frear os próprios desejos, seria a raiz de todos os seus problemas futuros. Sansão era forte, mas não era sábio. E força sem sabedoria é como uma bomba sem temporizador. Explode na hora errada. Durante a festa de casamento, Sansão propôs um enigma aos 30 companheiros filisteus que estavam com ele. Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. A resposta estava relacionada ao leão que ele havia matado, onde abelhas fizeram mel dentro da carcaça. Mas os filisteus não conseguiam decifrar. Então ameaçaram a noiva de Sansão, dizendo que queimariam ela e a família se não descobrisse a resposta. Pressionada, ela chorou durante 7 dias até que Sansão, cansado da insistência, contou o segredo. Ela, por sua vez, entregou aos filisteus. Quando eles deram a resposta certa, Sansão percebeu a traição e disse: "Se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam decifrado o meu enigma." Foi a primeira vez que ele sentiu a dor da traição feminina, mas não aprendeu a lição. Movido pela ira,
Sansão desceu até a cidade de Ascalon, matou 30 filisteus, pegou suas roupas e as deu aos que haviam resolvido o enigma cumprindo sua aposta. Depois disso, voltou furioso para a casa do pai. Enquanto ele estava fora, o pai da noiva a entregou ao melhor amigo de Sansão, presumindo que o casamento havia sido cancelado. Quando Sansão descobriu, a raiva dele atingiu outro nível. Ele capturou 300 raposas, amarrou tochas entre as caudas delas e as soltou nas plantações dos filisteus, incendiando lavouras inteiras, vinhedos e olivais. A resposta dos filisteus foi brutal. Queimaram a Pai, ex-esposa de Sansão, e o pai dela. E Sansão, em retaliação, os feriu com grande matança. O ciclo de vingança estava apenas começando. Os filisteus invadiram Judá para capturar Sansão. O povo de Judá, com medo, concordou em entregá-lo, desde que prometessem não matá-lo. 3.000 homens de Judá desceram até a caverna onde Sansão estava escondido e o amarraram com 2 cordas novas. Sansão aceitou ser entregue, mas quando chegou diante dos filisteus, o Espírito do Senhor veio sobre ele novamente. As cordas se desmancharam como fios queimados, e ele pegou uma queixada de jumento, um osso fresco, ainda úmido, e começou a lutar. O que aconteceu a seguir desafia toda a lógica humana. Sansão matou 1.000 homens. 1.000, com um osso. As escrituras dizem que ele empilhou cadáveres e no final, cansado e sedento, ele clamou a Deus por água. Deus fendeu uma rocha e a água jorrou. Sansão bebeu, recuperou as forças e foi embora. Esse episódio consolidou sua fama, mas também alimentou seu maior inimigo, o orgulho. Sansão julgou Israel por 20 anos. Era respeitado, temido e poderoso. Mas sua vida pessoal era uma bagunça. Ele visitava prostitutas, dormia com mulheres inimigas, confiava em quem não devia. E com o tempo, os pecados foram se acumulando. Orgulho, porque ele se achava invencível. Ira, porque explodia por qualquer motivo. Luxúria, porque não conseguia controlar seus impulsos sexuais. Gula, porque buscava prazeres sem limites. Inveja, disfarçada de justiça pessoal. Preguiça espiritual, porque parou de buscar a Deus como deveria. E avareza de poder, porque acreditava que a força era dele, não de Deus. Esses 7 pecados eram sombras que ele arrastava, e cada um deles o aproximava mais do abismo, até que finalmente ele conheceu Dalila. Dalila morava no vale de Soreque, e Sansão se apaixonou por ela. Não sabemos se ela o amava de verdade, mas sabemos que ela tinha um preço. Os líderes filisteus ofereceram a ela 1.100 peças de prata de cada um, uma fortuna, se ela descobrisse o segredo da força de Sansão, e Dalila aceitou. A partir daquele momento começou uma dança psicológica que duraria semanas. Ela perguntava, ele mentia, ela insistia, ele resistia, mas a cada mentira, ele chegava mais perto da verdade. Primeiro disse que cordas novas o prenderiam. Ela testou. Não funcionou. Depois, disse que cordas nunca usadas serviriam. Ela testou. Não funcionou. Na terceira vez, disse que se ela trançasse 7 tranças do cabelo dele com um tear, ele perderia a força. Ela tentou. Não funcionou. E a cada teste fracassado, Dalila chorava, acusava, manipulava. Como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Ela pressionava todos os dias, até que a alma de Sansão ficou exausta. E então ele cedeu. Contou tudo. Nunca passou navalha pela minha cabeça porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se eu for rapado, minha força me deixará, e ficarei fraco como qualquer outro homem. Dalila percebeu que dessa vez, ele havia dito a verdade. Ela chamou os filisteus, recebeu o dinheiro e esperou Sansão dormir. Então mandou rapar os 7 cachos de cabelo dele. Quando terminou, ela gritou, Sansão, os filisteus estão sobre você. Ele acordou achando que repetiria o que sempre fez, se livrar facilmente. Mas dessa vez foi diferente. As escrituras dizem algo devastador. Ele não sabia que o Senhor o havia deixado. Sansão tentou lutar, mas a força não veio. E ali, naquele momento, o homem mais forte do mundo se tornou o mais fraco. Filisteus o capturaram, e a primeira coisa que fizeram foi arrancar seus olhos. Eles o acorrentaram com correntes de bronze e o levaram para Gaza,
onde ele foi obrigado a moer grãos na prisão, trabalho normalmente feito por animais. A humilhação era total. Sansão, que um dia carregou as portas de uma cidade, agora moía grãos no escuro, cego, acorrentado, ridicularizado. Mas algo começou a acontecer no silêncio daquela prisão. Seu cabelo começou a crescer novamente. E junto com o cabelo, algo mais profundo: arrependimento. Sansão não orava em voz alta, mas seu coração gritava. Ele havia perdido tudo por causa das próprias escolhas. E agora, cego e quebrado, ele finalmente enxergava com clareza. Ele havia desperdiçado o dom de Deus. Havia traído o chamado. Mas talvez, só talvez, ainda houvesse uma última chance de honrar o nome do Senhor. Os filisteus organizaram uma grande festa no templo do deus Dagon para celebrar a captura de Sansão. 3.000 pessoas encheram o lugar, entre líderes, guerreiros e civis. Todos riam, bebiam, zombavam e mandaram trazer Sansão para que o povo se divertisse à custa dele. Um jovem guiou o cego até o centro do templo, entre as duas colunas principais que sustentavam todo o edifício. Sansão pediu ao jovem que o deixasse tocar nas colunas para se apoiar. E ali, naquele momento, Sansão fez a oração mais sincera e desesperada da vida dele. Senhor Deus, lembra-te de mim, peço-te, dá-me força só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Não era uma oração orgulhosa, era uma oração de dependência total. Ele não tinha mais nada, nem olhos, nem glória, nem futuro, só tinha Deus. E Deus ouviu. Sansão colocou uma mão em cada coluna e empurrou com toda a força que Deus lhe devolveu. As colunas se partiram, o teto desabou, 3.000 pessoas morreram. E Sansão também. As escrituras dizem que ele matou mais filisteus em sua morte do que em toda a sua vida. Foi um ato de força, sim, mas acima de tudo, foi um ato de fé. Sansão morreu como nazireu, como guerreiro, como instrumento de Deus. Ele recuperou a honra que havia perdido. E embora sua vida tenha sido marcada por erros brutais, seu fim foi marcado por rendição total. Ele escolheu morrer cumprindo o chamado que havia recebido no ventre da mãe. E nisso, ele encontrou redenção. A verdade sobre Sansão não é que ele foi perfeito, é que ele foi humano. Ele teve um dom extraordinário, mas tinha fraquezas comuns. Amou errado, confiou em quem não devia. Deixou o orgulho cegá-lo antes mesmo de perder os olhos. Ele é um lembrete de que força física não garante força de caráter. Poder não significa maturidade. Unção não substitui obediência. Sansão poderia ter sido o maior libertador de Israel, mas suas escolhas pessoais limitaram o que Deus queria fazer através dele. E ainda assim, Deus não o abandonou completamente. Mesmo depois de tudo, ainda houve misericórdia. Ainda houve uma última chance. E Sansão a aproveitou. Ele nos ensina que não importa o quanto você caiu, não importa quantas vezes você traiu o chamado, enquanto há vida, há possibilidade de voltar. Enquanto há arrependimento, há redenção. Deus não descarta pessoas quebradas. Ele as usa de novo, de forma diferente, mas poderosa. E você? Quais são os 7 pecados que você carrega? Qual é o segredo que você não deveria contar, mas está prestes a revelar? Quem é a Dalila da sua vida? Aquela pessoa ou aquele hábito que vai te destruir se você não cortar? Agora, Sansão perdeu os olhos, mas ganhou visão. Perdeu a força do corpo, mas recuperou a força da alma. E se ele, mesmo depois de tudo, pôde encontrar propósito na ruína, você também pode. Não espere perder tudo para acordar. Não espere ficar cego para enxergar. Não espere chegar ao fundo do poço para clamar. Deus está chamando agora. Você vai responder? Se essa história mexeu com você, se algo aqui tocou fundo no peito, deixa um comentário dizendo: eu escolho a redenção. Inscreve-se no canal, ativa o sininho, porque tem muito mais história real, profunda e transformadora vindo por aí. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir que ainda há tempo de recomeçar. A história de Sansão não acabou naquele templo. Ela continua ecoando até hoje, em cada um que decide que mesmo quebrado ainda pode se levantar. Bora junto nessa jornada?